Ó, tá ao vivo ainda não. Entrou. Boa noite. Boa noite, meu povo. Cá estamos nós, em outra sexta-feira. Bom receber vocês aqui. Vamos estar começando já já nossa live. Boa noite, Val, seja bem-vinda. Boa noite, Yuri. Vou esperar um pouquinho, ver quem chega mais na nossa sala. No nosso cantinho, no nosso bate-papo de hoje à noite. Esperar mais um pouquinho, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer enorme poder retornar a esse cantinho para conversar um pouco com vocês. Sejam bem-vindos, vamos aguardar mais um pouquinho. Essa setinha lateral, se vocês acharem, quem estiver me acompanhando, boa noite, Aldan. Quem estiver me acompanhando, vocês podem fazer o convite para amigos de vocês, para que de repente venham se juntar, venham participar na nossa live de hoje à noite. Essa setinha do lado direito de vocês, da tela de vocês, vocês podem estar chamando o amigo de vocês. Mais um pouquinho só. Bacana. Sexta-feira, né? Muita gente retornando do trabalho. O horário é realmente um horário de retorno de trabalho. Boa noite, JP. Seja muito bem-vindo. Aguardar só mais um pouquinho, gente, que já já a gente começa. Mais um pouquinho só e vamos nós. Bom, a proporção que o tempinho for passando, com certeza nossos amigos vão chegando. E aí, para que a gente não demore muito, porque o tempo sempre é muito reduzido, quando a gente começa a falar de assunto interessante, assunto bom, assuntos que de repente somam, o tempo passa muito rápido. Então, hoje o nosso tema da nossa live hoje é profissional de saúde e sua rotina de enfrentamento ao Covid-19. Esse é nosso tema, eu não sei se ele já está fixado aí na nossa tela, o tema da nossa live, mas o tema é esse, profissional da saúde e sua rotina no enfrentamento da Covid-19. Já já vou estar fixando aí o tema da nossa live. Mas eu vou falar um pouquinho para a gente ganhando um pouco de tempo. Eu vou falar um pouco da minha percepção, do que eu consegui entender um pouco, estudar um pouco sobre isso. A enfermagem de emergência é uma especialidade no campo da enfermagem profissional, com foco no atendimento de pacientes que necessitam de atenção médica imediata,
para evitar incapacidade ou morte a longo prazo. Existem diferenças entre urgência e emergência. Às vezes era uma coisa que na minha cabeça não regulava muito bem não, viu gente? Eu nunca sabia o que era urgência nem emergência. Para o leigo, né, no assunto, as diferenças passam imperceptíveis, como sempre passou para mim e deve passar para um bocado de gente. Porém, ambas apontam para a necessidade de um atendimento rápido, seguro e preciso. Vamos conversar hoje com Aldan Moraes, enfermeiro, emergencista, que vivencia, através dos seus plantões, a dura realidade e cruel e, ao mesmo tempo, cheia de humanidade, do cuidado com os pacientes portadores do Covid-19. Eu vou chamar nosso convidado, que me parece, inclusive, que ele já está aqui conosco, para que ele venha fazer parte dessa rodada de bate-papo. Já enviei nosso convite para nosso convidado, vamos aguardar que ele chegue até a nossa sala. Aldan. Você me escuta? A gente pode estar tendo algum delay, alguma coisa, e nosso convidado pode, de repente, demorar um pouquinho de entrar. Vou fazer o convite aqui de novo. Vamos ver aqui. Se não conseguir dessa vez, eu vou pedir ao nosso convidado que Aldan, você me escuta? Fiz o convite a você. Se você estiver com alguma dificuldade de entrar na live, você faz o convite inverso para que eu possa aceitar. Vamos aguardar. Vamos aguardar um pouquinho. Sempre é uma expectativa, né, gente? Em se tratando de conexão, há sempre uma expectativa. E a gente tem que manter a calma. Aldan? Aldan? Pronto, Oi, seguimos. Olá! Olá, Olá, boa noite! boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso cantinho. Muito obrigado. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer enorme lhe receber aqui. E eu vou deixar com você e vou pedir a você, na realidade é um pedido, que você, por gentileza, se apresente aos nossos amigos que estão aqui conosco nessa sala. Muito obrigado, estou muito feliz pelo convite. Estávamos com um problema aí, eu não sei se foi da conexão, não sei o que foi, mas deu tudo certo. Muito feliz, é bom a gente estar falando sobre esses assuntos, é um assunto extremamente importante. É bom a gente ver também, quem não é da área, entender um pouquinho como é que funciona essas coisas, porque todos os profissionais são pessoas como qualquer um de nós, né? Tá lá, tá correndo risco, tá lá com medo, tá lá feliz quando as coisas dão certo. Então, assim, são pessoas também, como qualquer outra pessoa, podia ser qualquer um de vocês também. Então, assim,
é bom que a gente vai bater um bate-papo, entender um pouquinho, vocês podem tirar as dúvidas de vocês também. Então, eu estou aqui para simplesmente trazer essa clareza aí, o que vocês precisarem saber ou quiserem saber, podem estar perguntando. E realmente muito feliz por estar contribuindo. Eu sou o Aldan, né? Sou enfermeiro. Eu atuo atualmente na linha de frente ao combate do coronavírus aqui em Camaçari. Desde que iniciou aqui a unidade de referência, eu estava lá atuando. Eles fecharam o tempo, quem é de Camaçari sabe disso, né? Que fechou um tempo a unidade e agora reabriu de novo. Eu estou lá novamente na mesma unidade. A gente atende lá de forma referenciada. O que é isso? O paciente que vai com um pedido de internamento. É uma forma de organização que a Secretaria de Saúde trabalha aqui em Camaçari. Ele manda os pacientes para lá, que, por exemplo, uma coisa que a gente tem visto muito esses dias aí, e várias pessoas me perguntaram, Aldan, e aí, tá lotado as UTIs? Porque saiu recentemente aí pela prefeitura daqui, já 100% dos leitos estão lotados, dos leitos de UTI. Então, essa questão de referência é somente a organização desses leitos, para ter esse controle, né? Atuo também no Hospital Geral de Camaçari, na parte da emergência. Mais à frente aí eu vou estar contando para vocês também como quando a pandemia está no pico. A gente viu que teve um pico há pouco tempo, a gente está com medo de ficar em outro pico novamente, que pode acontecer também. Então, atuo nesses dois locais e atuo também na particular daqui de Camaçari, no Santa Helena, que também está atendendo o Covid aqui também pela prefeitura, que isso aqui também é algo que já é do conhecimento da população. Então, estou nessa rotina de trabalho, uma área que eu gosto muito, a área de enfermagem. A gente vai conversar sobre isso também. Mas é uma área muito legal você atender, você cuidar de outra pessoa, isso é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, é uma área que eu fico feliz em fazer o que eu faço. Eu me sinto bem atuando ali, eu gosto. E é extremamente desafiador. Certo. Então, diante disso tudo que você coloca para a gente aqui agora, eu vou te fazer uma pergunta, certo? Que eu espero que venha esclarecer para todos nós. Eu tenho curiosidade, acho que todos os nossos amigos que estão aqui conosco essa noite, como é a sua rotina na linha de frente ao combate ao Covid como um enfermeiro emergencista. Olha que nome bonito. Você pode responder para a gente isso? Bem, assim, emergência. Emergência é algo que a gente não... lógico, a gente está preparado, mas a gente não sabe o que vai vir pela frente. Porém, quando se trata assim do Covid, a gente sabe que é uma doença. Então, de certa forma, a gente tem uma noção do que é que vai chegar para a gente. Bem, o que é que chega para a gente lá dentro da unidade em referência a Covid? Vai chegar pessoas com falta de ar, que são os sintomas principais, que é a dispneia, que a gente chama, que é a falta de saturação, que é algo que o pessoal está aprendendo muito, era um termo que ninguém conhecia, mas hoje já tem muita gente que conhece, saturação, que bota aquele negócio no dedo, vê lá quantos % está. Isso é o quê? O tanto de oxigênio que está chegando nas extremidades. Se a gente vê que está chegando oxigênio numa quantidade boa nas extremidades, vai estar chegando oxigênio numa quantidade boa no cérebro. Então, é uma lógica bem simples que dá para a gente entender que se não chega oxigênio no cérebro, o cérebro morre. Assim como qualquer célula do nosso corpo, e funciona dessa forma, a gente precisa de oxigênio. Então, é um dos principais sintomas que chega para a gente. Paciente com falta de ar, aí depende também dos graus, né? Tem aquele grau que a pessoa sentiu só uma falta de ar por causa da tosse, é outro sintoma bem comum do Covid. Já tem algumas situações mais complicadas que a gente chama, por exemplo, o paciente chegar em gasping, que é uma respiração já muito mais grave. Ela já é uma respiração que está extremamente forçada, musculatura acessória, a gente vê o paciente utilizando. Então, isso tudo aí já é uma situação mais grave. Mas, infelizmente, chegam pessoas assim. O que não é para acontecer. É para a pessoa sentir algo, não é para sentir, né? Mas se sentir, chegar à unidade para ter um atendimento. Porque, assim, quanto antes a pessoa vai, mais fácil de tratar. É sempre esse pensamento.
a pessoa tem algum problema respiratório, que assim, algo que acontece muito, as pessoas têm medo de, quando você fala assim, ah, meu Deus, várias pessoas já me perguntaram também, Alda, Sim, você trabalha lá, eu tô sentindo falta de ar, o que é que eu faço? Aí eu não tem como você analisar, avaliar uma pessoa online. A gente vê os sintomas e tal, e aí eu falo, ó, se persistir, principalmente a falta de ar, que foi esse o principal sintoma que a gente vê, por favor, se dirija à unidade, mais vá, é correto, mais tranquilo, seguro, né? Uhum. para a gente avaliar, vai fazer alguns exames, vai fazer o raio-x, vai fazer o próprio teste do Covid, e aí a gente toma um caminho melhor. Mas às vezes as pessoas ficam com medo de ir e falar, de repente eu não tô, porque lógico que tem esse risco também, de repente eu não tô, eu chego lá e pego. E aí não quero ir, que tem esse É. medo. Mas assim, eu realmente recomendo que vá. Por exemplo, minha mãe ficou doente. Eu falei pra minha mãe ir, tá lá. Ela foi Sim. pra lá, recebeu a medicação, fez o teste, voltou pra casa. Na verdade, ela tinha feito o teste antes. Eu, por Uhum. exemplo, fiquei doente também. Eu passei a pandemia inteira, não peguei o Covid. Eu tô agora me recuperando do Covid, pra vocês terem ideia. Tô Tô agora aqui sabendo. no período final, graças a Deus, tô bem. Graças a Deus, Mas está tudo bem com você. eu, inclusive, fui para o local que eu trabalhava. Que eu trabalho, na Uhum. verdade. Me senti mal. Aí eu falei, ó, vou fazer o teste. Fui pra lá, super bem atendido. Fiz o teste. Infelizmente, deu positivo, que eu não achava que estaria com Covid. Ele tem pessoas que têm sintomas bem diferentes. Tem gente que não tem nem nada. Eu tive febre, dor de cabeça, não tive falta de ar. Fiz os exames. Então, assim, quando a gente trata antes, vai ser bem tranquilo. O Covid Sei, não é uma doença que tem uma taxa de mortalidade muito alta. Porém, tem pessoas que ela realmente vem muito grave. Então, assim, sei. respondendo à pergunta, na emergência, a gente vai É, encontrar essas pessoas com falta de ar, a gente tem os procedimentos que é o que o povo mais tem medo. Meu Deus, a intubação. É um extremo, isso aí a gente vai fazer esse tipo de procedimento no extremo, quando não sei. há resposta a outras coisas, mas a gente faz vários tipos de tratamento, vários tipos de exame, acompanha o Entendi. paciente o tempo inteiro, avalia o paciente, vê os sinais vitais, faz medicações. Então, assim, é uma rotina muito rápida, muito É. constante, e o tanto de atendimento que a gente vai dar a cada paciente depende da gravidade. Então, isso pontua, isso deixa mais ou menos claro para mim que o profissional, como você e outros tantos, né, ele realmente tem que estar muito preparado, muito calmo, muito tranquilo, apesar de ser um desgaste muito grande, para esse primeiro encontro, digamos assim, com esse paciente que chega apavorado, cheio de interrogações, porque realmente o emocional de todo mundo. Hoje, você dá um espirro, você já tem receio do espirro que você está dando. Então, essa tranquilidade, esse primeiro encontro é justamente com vocês, né, que vocês daí é que vocês vão encaminhar, vão ver realmente como é que está esse paciente, o que é que ele vai precisar, para onde é que ele deve ser encaminhado. E aí eu já vou lhe perguntar, já vou aqui, porque o papo está super gostoso, né, tem muito que a gente falar. Então, não esquecendo, Aldan, que por trás do profissional existe o ser humano. Como você acabou de dizer, inclusive, que você está se recuperando, né, do Covid. Você pode dizer para a gente de que jeito, digamos assim, o preparo emocional que vocês têm que ter para enfrentar, para viver um plantão de várias horas, e quantas horas são, né? Em quantas horas você fecha esse plantão? Fala pra gente aí um pouquinho sobre isso. O emocional do profissional é extremamente importante ter esse controle emocional. Como a gente viu desde o começo, assim, a gente não sabe o que vai chegar. Às vezes é um plantão tranquilo, aquele plantão de rotina que você faz as medicações, avaliação e tal, do paciente e tal. Daqui a pouco chega uma coisa grave, aí você vai atender, acontece óbitos, infelizmente, também. Então, isso tudo influencia a mente de uma pessoa, né? Que está lá trabalhando, que também tem família, também tem filho, que também... Enfim, a gente pensa isso tudo. Então, assim, a gente tem que ter realmente um controle bom.
a carga horária da gente é extensa. Principalmente por quê? Porque muitos profissionais fazem, assim como eu, tem mais de um emprego, e aí, o que é que acontece? Você está no plantão em um, na sua folga desse trabalho é o plantão do outro, então você sai de um, vai para o outro. E eu realmente faço isso várias vezes, e é extremamente comum. Pra ter ideia, acho que mais da metade da equipe inteira, de enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, médicos, fazem essa mesma rotina, sai de um, vai para o outro. Então, assim, atualmente eu mesmo trabalho, todos os meus plantões são 24 horas. Todo lugar que eu trabalho, o plantão é 24 horas. Tem locais e outras unidades que trabalham com plantões de 12 horas. E tem alguns locais que pode ter horário administrativo, mas a maioria é 24 horas, assim como é o meu caso. Aí, por exemplo, eu trabalho 24 horas. Quando eu saio de lá, o outro é 24 horas, então já se torna 48 horas. Às vezes a gente vai para o terceiro, se torna 72 horas seguidas de trabalho. Então é puxado. É puxado. Inclusive é uma realidade que às vezes quem não é da área de saúde não percebe ou não faz ideia do tanto quanto é puxado, digamos assim. Enfermeiros, né, como você, tanto na área, na linha de frente agora do Covid, ou de uma maneira geral, os médicos, né? Porque é tranquilo, não é tranquilo. Eu conheço médicos que têm 3, 4 clínicas para atender. Quando ele não tem, ele tem 3, 4 clínicas, ele tem o consultório particular dele, ele tem cirurgia para fazer, depende muito da área que ele atue, né? Então, é uma vida muito sacrificada. A vida de quem trabalha diretamente com a saúde, né? É uma vida muito sacrificada, porque é muito difícil você encontrar um enfermeiro como você, um profissional como você, um médico que de repente ele tenha só um local para trabalhar, que ele esteja só num hospital ou só numa clínica. A não ser quando é um médico clínico que faz só aquela parte clínica, se dedica exclusivamente só àquela parte clínica ali no consultório dele, o que é muito difícil hoje. Então, a gente vê médicos, por exemplo, o meu marido era médico, e eu vi várias vezes, assim, tipo, 3 dias direto de plantão, noites perdidas, e não é fácil, né? Então, o emocional tem que estar muito equilibrado para poder enfrentar e estar de bem com a vida e passar, né, para o paciente, porque essa palavrinha, né, esse adjetivo paciente, já está ali, coitado, né, nas incertezas, nas dores, e espera encontrar alguém, a primeira pessoa que você bate o olho, que vai te atender, tem que ter um olhar de acolhimento, né, tem que ter um olhar de carinho, porque quem vai em busca de solução para alguma dor, para alguma incerteza, realmente vai muito necessitado também desse lado emocional do profissional. Sim. E aí, eu vou prosseguir da seguinte maneira: por mais esforços que vocês, enfermeiros, façam para não ter um envolvimento emocional com o paciente, é comum que essa empatia chegue e crie laços, porque eu sei que, às vezes, vocês se deparam, né? Você falou isso no começo da nossa conversa, do nosso bate-papo, vocês assistem, participam de coisas que, de repente, impactam vocês também, já que estamos falando de ser humano ali, cheio de emoção também. E eu sei que, de repente, às vezes, vocês tentam criar uma barreira até para não se envolver emocionalmente com o problema daquele paciente, com a dor daquele paciente, com o resultado daquele paciente. Mas tem horas que eu acredito que isso não dê, que essa empatia, que de repente você vai lá e se coloca no lugar do paciente. Acontece isso de ser criado laços afetivos entre o profissional, o laço afetivo que eu falo lá, a empatia, da compaixão, sabe, de querer ajudar, de querer solucionar o problema, diminuir a dor, ver como ajudar. É possível que isso aconteça? Acontece muito. Acontece muito porque assim, a gente tá fazendo um investimento, é um suor, é uma correria, é muita coisa que a gente faz
para salvar a vida de paciente. E às vezes, por exemplo, quando o paciente é transferido, a gente fica querendo saber se o paciente melhorou ou não, mesmo se a gente nunca viu o paciente na vida. E também acontece de chegar alguém lá que, de repente, é irmão de um amigo meu, não sabia. Aí fala, fulano de tal tá internado aí. Quem é? Quando vai ver, é irmão de alguém conhecido. Ou até quando não é conhecido. Assim, a gente, realmente, os profissionais, eu vejo uma dedicação de que eles querem que a pessoa melhore. Então, a gente vai, se dedica, faz todo aquele procedimento. Quando a gente vê o paciente melhorando, a gente fica feliz. Quando o paciente tem alta, eles mandam muita coisa pra gente, manda comida, manda um monte de coisa. Isso é bem legal também. Às vezes tá lá no plantão aí, né? Aí, fulano de tal mandou tal coisa. Chega lá, tem um monte de pizza, tem um monte de chocolate, um monte de coisa assim. Sempre a gente ganha também, isso é bem legal. Então, assim, são seres humanos, todos estão no mesmo objetivo, né? Ninguém queria estar lá doente. A gente não quer que as pessoas piorem, então, se a pessoa está chegando lá porque ela precisa, então a gente se preparou, a gente estudou para isso, a gente dá o nosso melhor para que a pessoa melhore e vá para casa ver seus parentes, como eu queria se fosse com minha mãe, com meu irmão, com qualquer um de minha família. Então, assim, realmente há muito essa empatia. A gente ouve também alguns boatos contrários em relação a isso, né, de que os profissionais tratam mal, tal. Isso acontece em alguns lugares, infelizmente, mas pelo que eu vejo, minha vivência é uma minoria. Uma minoria, assim, de profissionais que você vê que não trata com empatia. Realmente, pelo menos os locais onde eu trabalho, eu não vejo isso. E, assim, é muito bom essa questão de paciente sair. Muitas vezes a gente vê, eu por trabalhar em mais de uma unidade aqui, por exemplo, estou com um paciente lá, o paciente piorou, ele vai para a UTI da outra unidade, eu estou na outra unidade também. Aí continuo acompanhando aquele mesmo paciente. Isso para mim é legal também, porque eu consigo dar uma continuidade no cuidado daquele paciente. Então, realmente acontece, lógico que a gente separa muito, a gente é muito profissional, não é aquela questão de uma amizade e tal. Pode acontecer? Pode, mas a gente separa essas coisas. Tem que ser profissional mesmo. Eu sei separar bem o profissionalismo com a amizade. Pode ser uma pessoa que seja extremamente amigo meu, mas chegou lá, é meu paciente, não é o meu amigo que está lá, entre aspas, né? Mas só por causa disso, porque a gente realmente tem que ter aquele sangue frio para conseguir analisar, para conseguir avaliar. Até porque uma das coisas que acontecem, acho que a maioria das pessoas já sabem, que assim, se chegou um paciente lá que é meu familiar, geralmente eu não atendo. Geralmente eu não atendo por causa do emocional, que isso pode atrapalhar. Isso, pode atrapalhar na sua análise. Então, assim, quando é coisas mais simples, a gente pode até atender. Como aconteceu recente, o pai de uma médica foi internado aqui. Ela trabalha aqui, o pai dela foi internado aqui. Ela veio e ficou acompanhando. Mas ela estava lá junto, mas outro médico atendia, a equipe de enfermagem atendia, ela vinha perguntar a gente as coisas. Estava lá dentro, porque ela trabalha lá também. E até ela mesma falou, eu prefiro 1000 vezes que meu pai esteja aqui comigo, internado lá no caso, né? Esteja aqui comigo porque está próximo. Eu conheço a equipe é extremamente profissional. Então, realmente acontece muito isso. A gente faz amizade, a gente tem aquela afinidade com os pacientes, mas a gente separa o profissional para que a gente consiga realmente o objetivo, que é que a pessoa melhore e vá para casa. Com certeza. E me diga uma coisa, Aldan, no começo da nossa conversa, a gente chegou a falar de medos, de receios, mas aí eu vou lhe fazer a pergunta bem direta. O medo do contágio, né, acredito eu, como todo ser humano, que o medo do contágio é uma realidade entre vocês, os profissionais de saúde, né, que estão na linha de frente, que estão direto aí. E esse retorno para casa? Porque quando você sai para trabalhar, quando você vai para um plantão, né, você deixa mulher, filhos, mãe, avós, enfim, todo o seu contexto, né, familiar. Então, como é esse retorno? Como é que vocês retornam para casa? Porque deve existir o medo, o receio da infecção, né, e estar levando para dentro da sua família, né? Como é isso? Como é que isso funciona na cabeça de vocês? Bem, isso aí, assim, cada um vai criando a sua rotina, mas, em geral, é parecido.
Aqui em casa, como é que eu faço? Tem um banheiro no fundo, eu entro, aí arrodeio, vou pelo fundo, tomo banho, minha roupa é toda separada, vai toda para lavar, o lençol que eu uso e tal. A mochila que eu uso lá, fica lá fora. É tudo separado, assim. Antes de sair da unidade, que eu nem falei, né? Antes de sair, a gente toma banho, a roupa fica lá. Sim. A gente limpa todos os materiais, tem tudo isso. Então, sempre antes de sair, a gente se higieniza, chega em casa de novo, por precaução, mas mesmo assim a gente fica com medo. Mesmo assim, continua aquele medo. No começo, o pessoal tinha até um certo preconceito com os profissionais da área de saúde. Vou contar isso. Sim. Porque, assim, por exemplo, a colega minha falava que ia pegar um Uber. Ela não tem transporte, ia pegar um Uber. Quando chegava no Uber lá, o pessoal, se soubesse que ela era técnica de enfermagem, já não queria que ela estivesse ali, porque já achava que a pessoa estava toda contaminada. E não necessariamente isso acontece. Por exemplo, eu passei a pandemia inteira, agora que eu fui pegar. Agora, já quase na terceira onda aí, eu infelizmente peguei o Covid. Não tive Covid. Não tive. Você já foi Desde vacinado? Já. E essa é uma outra questão interessante. Você pegou pós-vacina? Isso. Não foi exatamente pós-vacina, porque assim, já tem, eu não lembro, mas eu acho que já tem uns 2, 3 meses que eu tomei as 2 vacinas. Eu tomei a vacina no primeiro dia que chegou em Camaçari. Coincidiu que eu estava de plantão, aí eu tomei no primeiro dia que chegou em Camaçari, eu tomei a vacina. Minha primeira dose, minha segunda dose, e agora que eu tive. Aí muitas pessoas me perguntaram também, e aí, a vacina não fez efeito? O que é que houve? São várias interrogações mesmo em relação a isso. A gente sabe, não é nada escondido de ninguém, que de certa forma ainda é um grande teste essa vacina, porque não houve vacinação antes. Mas também há a possibilidade de eu ter pego, que foi um dos meus medos, eu ter pego a nova cepa. A nova, porque a gente sabe também que a vacina cobre o primeiro Covid, o primeiro SARS-CoV. E aí tem algumas modificações e também eu tive contato, logicamente, porque aqui em Camaçari temos as novas cepas que são muito mais agressivas. O que é muito preocupante, né? Uhum. Eu fiquei extremamente preocupado também por causa disso. Então, assim, independente de tomar a vacina ou não, a gente precisa continuar se protegendo. A verdade é essa. Isso. Acho que a mensagem maior é essa. Tomei a vacina, mas continue usando a máscara, porque, assim, não há 100% de certeza, e mesmo que tenha 100% de certeza, tem a nova cepa aí, que é muito mais perigosa que a primeira. A nova cepa, eu tô vendo jovens de 20 anos, 21 anos morrendo. Vocês terem ideia. Pois é. Jovem mesmo. Era atleta, eu já vi atleta e a óbito, para vocês terem ideia. Pois é. Eu acho que a grande mensagem que a gente pode deixar e que a gente vem falando é essa questão de, tomei vacina, posso, vamos agora. Gente, não dá para fazer isso ainda. Não dá. Entendeu? Tem que ter uma consciência. E depois você não pode esperar que as instituições governamentais façam tudo. Você tem que fazer o seu papel como cidadão também, certo? Sabe, igualzinho como você tomar conta lá do seu lixo no quintal, para que você não tenha dengue, certo? Que você não precisa ficar esperando que a prefeitura venha limpar o seu quintal, você vai lá e limpa. Então, você tem que cuidar de você para cuidar do outro, né? E a preocupação que a gente tem com essas cepas que estão aparecendo aí, a gente sabe, né, toda hora os noticiários estão aí sinalizando isso, é que mesmo vacinado, certo, vamos continuar usando a máscara, vamos continuar, sabe, só deixa para sair mesmo quem precisa trabalhar, assim mesmo tomando todos os cuidados, porque caso contrário a gente não vai conseguir sair dessa loucura que a gente está, porque realmente a gente está vivendo, todos nós estamos vivendo momentos assim muito tensos, né? E todo mundo, de alguma maneira, está sofrendo o respingo, como eu digo, da pandemia. É isso? Assim, a minha recomendação mesmo, como profissional de saúde, sobre a vacina é o seguinte. Prepare seu sistema imunológico. Toda vacina é uma parte do vírus. Ele é atenuado, por exemplo. Toda vacina é isso, é uma parte do vírus. Sim. Então, a gente vai receber aquele vírus para o corpo da gente gerar imunidade. Aldan, você
tomou a vacina. Eu pensei antes, sim, lógico. Muitas pessoas pensaram na área de saúde, a maioria tomou, e teve gente que não quis tomar também, principalmente que foi logo no começo. Então a gente pensou assim, será que vai ser eficaz? Se não, se é teste, se não é. Eu, principalmente por estar na área de saúde, eu sabia que eu ia ser exposto ao vírus mais cedo ou mais tarde. Várias vezes a gente está manuseando um paciente que está entubado, aí ele solta aquele cano e o ar sobe. Então a gente está exposto o tempo todo, mesmo com todas as proteções. Então eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu teria essa exposição. Mesmo me cuidando, até no meu horário de descanso no hospital eu durmo de máscara. Então assim, eu me cuidei bem, peguei, infelizmente, mesmo estando vacinado também. Então assim, melhore seu sistema imunológico, que é o que a gente faz para qualquer vacina. Vou tomar vacina. Aí eles perguntam, você estava gripado e tal. Se você estiver gripado ou gripou nos últimos dias, significa que seu sistema imunológico trabalhou bastante e está um pouquinho rebaixado. Então, melhora primeiro o sistema imunológico, tome a vacina. Por quê? Porque você vai estar exposto de qualquer jeito. Muita gente pegou antes de mim, que se cuidava bem também. Porque assim, ele pode chegar na sua casa, eu posso ter me cuidado lá acabar pegando em casa também. Então, assim, você pode pegar numa roda de amigos, você sair no centro, você vê que a cidade está cheia, os bares, os restaurantes. Então, você pode pegar a qualquer momento. A gente sabe que o Covid ele fica até nas superfícies durante um tempo. Então, infelizmente, é algo invisível, não tem como a gente ver. É uma das formas de uma tentativa de se cuidar, ter ele, ou na verdade ter o anticorpo no sistema imunológico, que é através da vacina. Vamos torcer para que dê certo, vamos torcer também para que as novas vacinas já sejam ajustadas, para que cubram essas novas cepas, principalmente porque as novas estão sendo muito mais perigosas do que a primeira. Certo. Nós falamos você tocou em um ponto aí da intubação, e eu vou lhe fazer uma pergunta. Comunicar um paciente, né, você está ali com o paciente, ele chegou com falta, o caso dele chegou com falta de ar, todos esses passos que você já conhece, e de repente ele evolui para uma piora, uma coisa assim. Comunicar para esse paciente que é necessário uma intubação é um momento difícil, eu acredito que tanto para vocês, né, a pessoa, o profissional de saúde que está ali junto, como para o paciente, né? Então, eu acho que é um momento que a emoção vem muito à tona, certo? Porque entubar, eu estou falando como leiga, eu não sou da área, né? Seja assim aquele momento mais apavorante, digamos assim, né? Aquela coisa que você sabe que realmente você vai no extremo. Então, como blindar essa emoção para passar segurança para este paciente de que é necessário, que é mais um passo dentro do tratamento, é mais uma luta, é mais uma arma, né, para que ele possa sair vitorioso disso. Como é que é esse momento? Pronto, aí chegou numa pergunta bem difícil. Uma pergunta bem difícil. Porque, assim, a intubação, todo mundo tem medo disso. Quando fala do Covid, todo mundo já pensa logo, meu Deus, se eu sentir falta de ar, eu vou ser entubado. Não é o que acontece, gente. É uma minoria dos casos. Infelizmente, a gente está percebendo isso. A gente vê na prática mesmo que quando a doença se instala, a pessoa tem os sintomas mais agressivos, é a última manobra que a gente pode fazer para salvar a vida desse paciente. O que é essa intubação? Ele é um ventilador mecânico, ele vai fazer uma função dos pulmões. Isso acontece quando o paciente está muito desgastado. Explicando rápido aqui, quando a gente está com falta de ar, a gente vai ter dois padrões que a gente percebe logo. Saturação está diminuindo, que é o tanto de oxigênio que chega nas extremidades, consequentemente ao cérebro também. E, no caso, esse equipamento ele vai fazer a função dos pulmões.
Ele Sim. vai respirar pela pessoa, evitando que a pessoa se desgaste mais. Então, essa manobra que a gente faz, esse procedimento, é para evitar que a pessoa se desgaste mais. Porque se a pessoa não tem mais energia para respirar numa velocidade maior do que o normal, porque ele está tentando compensar aquela falta de oxigênio. Então, ele vai se desgastar mais, vai perder mais energia, e chega um momento, como qualquer músculo do nosso corpo, se a gente anda muito, se a gente corre muito, a panturrilha vai cansar. Uma hora você vai ter que parar. Então, o diafragma faz a mesma coisa. Ele vai parar também. Se ele parar, a pessoa, logicamente, vai a óbito. Então, assim, comunicar isso é extremamente difícil. Extremamente difícil. Porque a gente sabe que é a última, entre aspas, tentativa, né? Dos procedimentos que a gente está fazendo. A gente usa, por exemplo, cateter nasal, a máscara não renalante. Geralmente é essa sequência, né? No caso de piora, para depois fazer uma intubação. Então, a gente comunica. Lógico que ninguém quer, tem paciente que se recusa. A gente não força, lógico, não pode ir contra às vezes a família fala, não quero que faça, porque é extremamente invasivo, é doloroso o procedimento. Mas, assim, tem muitas das vezes a gente não tem nem a opção de falar. Por quê? Porque o paciente já está apagado. É um procedimento que a gente tem que fazer rápido, não é demorado para fazer a intubação com sucesso é feita em poucos minutos, a gente prepara, faz a indução, a gente induz o coma ao paciente através de alguns fármacos, algumas drogas, para que ele não sinta dor, porque é um procedimento doloroso, como eu falei. É um procedimento, entre aspas, tranquilo, porque é rápido para se fazer, e assim, dá uma sobrevida ao paciente. Dá uma chance ao paciente. Porque ali ele não vai se desgastar, ele tem uma chance de lutar. Isso. E muitas pessoas voltam, gente. Muitas pessoas são entubadas, passam alguns dias, melhoram do quadro e a gente extuba. Tira as drogas que mantêm ele em coma e ele volta à sua recuperação. E vai gradativamente trazendo esse paciente de volta, né? A sua consciência. Confesso para você que só em falar eu já me emocionei aqui. Confesso para você que só em falar, porque a gente sabe que tem muita gente sofrendo, né? Tem muita gente, os hospitais estão cheios, e confesso para você que já é aquela coisa de emoção mesmo, né? E eu fico torcendo para que todo mundo consiga ter socorro imediato, que todo mundo consiga sair bem disso tudo, porque não é fácil para quem está lá, para o paciente, não é fácil para quem está cuidando, não é fácil para o familiar que está do lado de fora. Mas eu não vou nem me aprofundar muito nisso, porque eu já me emocionei aqui quieta e vou fazer outra, vou sair daí e vou para outro canto com você. E lá, quando a gente está atendendo o paciente, a gente sabe aquele paciente que está grave, né? A gente sabe quem é. Então, a gente geralmente dá uma atenção diferenciada a ele. A gente dá mais atenção àquele paciente que está mais grave, porque a gente quer evitar isso. Se tem como evitar, a gente tenta evitar. E aí, vem várias manobras. Uma que está sendo bem conhecida agora é a pronação, que é só mudança de decúbito do paciente, deixa ele deitado de peito. Isso melhora bastante a saturação. A gente monitora ele, faz uso de drogas para a gente evitar. Então, assim, os profissionais estão o tempo todo torcendo para não precisar fazer isso. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. A gente vai tentar movimentar tudo, fazer com que o paciente melhore. Às vezes a gente consegue. Ele estava lá quase já para ir para uma intubação e a gente consegue regredir ou melhorar um pouquinho. Isso. Eu não tenho a menor dúvida. Geralmente a gente dá mais atenção a esses pacientes mais graves mesmo. Não tenho a menor dúvida disso e continuo dizendo, gente, vamos fazer tudo para evitar tudo que possa ser feito, né? Eu torno a falar na mesma tecla, bater na mesma tecla. Vamos evitar, vamos esquecer um pouco de festa, sabe? Eu acho que a maior festividade, eu acho que tudo que a gente pode comemorar, a maior comemoração que a gente pode fazer nesse momento é cada vida salva, é sua família inteira, certo? Isso você tem que a obrigação de agradecer a Deus todos os dias, mas você também tem que fazer a sua parte,
Porque a gente sabe toda a complicação, o paciente acamado, ele fica exposto a infecções, ele fica exposto a escaras, de repente vai precisar operar essa escara, vai ter que tirar esse tecido morto todinho, enfim, a gente sabe que a coisa tem um crescendo, né? Vai um crescendo que traz muito sofrimento. Então, vamos tentar continuar fazendo a nossa parte, porque não é fácil, não é brincadeirinha, não é brincadeirinha. E vamos comemorar todo dia, a família da gente inteira, e quando tudo isso passar, a gente poder realmente reunir todo mundo, abraçar, beijar todo mundo, né? Reunir uma comemoração que realmente valide, né? Tudo isso que a gente está vivendo. Mas eu vou sair um pouquinho dessa parte do Covid, dessa parte clínica e tudo do Covid, e tem um assunto aí que eu tenho visto muito nas redes sociais, tenho lido também alguma coisa, e quero que você tire a dúvida para a gente, acho oportuno, acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade e trazer esse assunto. Eu quero que você fale sobre a luta de vocês com essa aprovação do PL, não é isso? Explica aqui, né, para mim, para tantas pessoas aí que não sabem essa luta de vocês, que eu acho, pelo que eu li, pelo que eu pude observar, isso já vem se arrastando há um certo tempo. Explica para a gente aí rapidinho, a gente ainda tem uns 10 minutinhos, mais ou menos, e a gente vai poder realmente dar uma explicação. Pronto, a enfermagem é uma profissão extremamente antiga, extremamente necessária. Para vocês terem ideia, em qualquer hospital, em todos os hospitais, o maior contingente de profissionais lá dentro é da equipe de enfermagem, a maioria. Às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é que o técnico, o que é que o enfermeiro faz. Só vou explicar aqui, antes de explicar o que é essa PL. O enfermeiro, ele é responsável pela equipe técnica, ele é responsável pela unidade, ou seja, toda a parte administrativa, burocrática e assistencial é feita pelo enfermeiro. Ou seja, como coisas de materiais mesmo, de funcionamento de unidade, é o enfermeiro que é responsável. Então, o enfermeiro tem um papel administrativo e um papel assistencial. O técnico de enfermagem é o principal responsável pela assistência ao paciente. Ou seja, quem já foi paciente sabe. Quem não foi paciente não tem muito essa noção que cada um faz. Mas lá dentro, quem mais vai estar com você é o técnico de enfermagem. O tempo todo ele está lá contigo. O enfermeiro o tempo todo está lá também, mas a maioria é o técnico de enfermagem. Então, sim, assim, função prática, assistências, medicações, os sinais vitais, isso tudo é o técnico de enfermagem que está acompanhando o tempo inteiro. O enfermeiro faz toda aquela avaliação clínica, procedimentos mais complicados é o enfermeiro que realiza, e toda a administração da unidade. Por que é que eu estou falando isso? Porque, assim, a equipe de enfermagem, o enfermeiro e o auxiliar de enfermagem também, os enfermeiros que fazem parto também, não tem, infelizmente, até hoje, um piso salarial. Então, assim, a gente vê que tem lugares que pagam bem, a equipe de enfermagem pagam bem, pagam justo, e tem locais que pagam mal. Então, a gente pode ver, por exemplo, um local, eu vi recente aqui na Bahia, aqui numa cidade próxima, a prefeitura de uma cidade que fez um processo seletivo para enfermeiro pagando um salário mínimo. Você vê um curso superior que administra a unidade hospitalar, pagando um salário mínimo. Isso acontece. Isso acontece. Então, assim, por não ter uma carga horária, ou não ter a carga horária, que é outra coisa também, e não ter um salário mínimo base, então tem locais que acabam querendo se aproveitar dos profissionais que estão lá atuando. Uma pessoa que estudou 4, 5, 6 anos, mais a pós-graduação, extremamente técnico, para pagar abaixo do que merece, né? Então você vê que tem locais que pagam extremamente alto e locais que pagam extremamente baixo. O que é essa PL? É um projeto de lei para ter um piso salarial. É algo justo, algo que precisaria ter e que está conseguindo andar agora, porque agora, na pandemia, todo mundo começou a entender qual a função de enfermagem. Viu que sem enfermagem parar para os atendimentos. Então, realmente é algo que está na luta, está em votação. A gente está com um grande apoio popular, graças a Deus. E agora está precisando realmente, agora já está no Senado para votação. Eles estão ajustando a questão dos valores, que foi a última atualização de ontem, ou foi hoje, se não me engano.
foi essa, que eles vão reajustar os valores para conseguir fazer essa votação no Senado. Então, essa é a luta que estamos atualmente, que é 30 horas semanais, e é para diminuir essa carga horária, porque a carga horária é bem extensa. Se a carga horária é bem extensa e o profissional está cansado, a gente sabe que uma pessoa cansada pode errar. E o erro da gente, como enfermeiro, como técnico de enfermagem, pode ser diretamente na vida de um paciente, né? Pode ser fatal, né? Então, a gente não pode errar. É um trabalho que a gente não pode errar. Então, realmente, se tem uma carga horária muito alta, e as pessoas acabam pegando vários empregos também para conseguir ter uma renda boa, uma renda para sustentar a sua família, para viver bem. Então, acaba sobrecarregando. Isso também é um dos problemas que a gente tem. E profissional com carga horária, digamos assim, aumentada, profissional exausto, né? Termina que se torna um profissional irritado, sem paciência, né? Às vezes ele não quer nem passar essa imagem, às vezes o profissional não é nem isso, mas ele está tão cansado, ele está tão extenuado, que de repente a irritação chega, né? E é como você mesmo disse, lidar com vidas não é brincadeira, qualquer erro, né? Uma medicação que foi dada de uma forma errada, uma troca, né? A quantidade, qualquer coisa pode realmente ser fatal para o paciente, dependendo do estado que esteja esse paciente. E nada mais do que justo que seja reconhecido isso, porque antes, por exemplo, eu estou falando do que eu penso, numa emergência, por exemplo, a primeira pessoa que vai lhe receber, que vai lhe acolher, é o enfermeiro. Quando você sai, que você chega, você vem pelos técnicos da enfermagem, mas é o enfermeiro que vai te acolher e depois você vai ter acesso ao médico. Eu acho que é mais ou menos assim que funciona, a visão de uma pessoa leiga, né? Então, a responsabilidade é muito grande. Você, o enfermeiro, o primeiro acolhimento é que vai passar, às vezes, para o médico, o estado daquele paciente. O que é que precisa ser feito rapidamente com aquele paciente? Né? Então, o enfermeiro é que tem aquele olhar, sabe, certeiro para dizer, doutor, entendeu? O paciente com isso, e o médico vai lá rapidinho e toma as decisões e os dois profissionais trocam ideias entre si. Então, um está atrelado ao outro. Então, é uma questão de respeito, inclusive, né, aos profissionais de saúde, aos enfermeiros, que, como você bem disse agora, que precisou acontecer essa pandemia, está acontecendo essa pandemia, para que, de repente, se veja, se enxergue a importância, né, dessa profissão, como é desgastante, né, a exposição do profissional. E vamos realmente lutar, né? Eu vou estar acompanhando isso, estou torcendo para que realmente, e vai terminar acontecendo, porque é mais do que justo. Como você disse, um local paga algo lá em cima, né? E o de cá explora o profissional. Então, é uma coisa que para poder chegar no meio termo, uma coisa justa realmente. E sendo né? que o trabalho, a função que cada um faz nas duas unidades, por exemplo, é a mesma. É a mesma coisa. Exatamente. Querido, viu como uma horinha passa rápido quando a gente está falando em coisas boas? Eu vou pedir a você, se você quiser fazer algum agradecimento, se você tiver pessoas amigas nessa sala, que você queira, por favor, a palavra é sua, que você se despeça dos nossos amigos que nos acompanharam até agora. E já lhe agradecendo mesmo, porque eu sei que você está em recuperação, você abriu uma exceção para estar com a gente aqui hoje, desejando rápidas melhoras para você, certo? Que Deus continue te abençoando, certo? E que lhe ajude nessa caminhada pessoal e profissional. E muito obrigada mais uma vez, tá bom? E agora a palavra é sua. Eu só tenho a agradecer pelo convite, eu gosto de estar conversando com vocês. É muito bom, foi muito
muito legal estar expondo como é a rotina, e é bom que vocês também entendam, porque eu sei que provavelmente vocês têm alguém conhecido da família de vocês que está vivenciando tudo isso agora, deve estar trabalhando agora. Então, assim, eu gosto de expor isso para que todos entendam que realmente os profissionais de saúde precisam de apoio, são pessoas como qualquer uma outra, não são super-heróis, a gente vê aí os heróis da saúde, pode até ser herói, mas não é super-heróis não, são pessoas mesmo. Então, tá lá se desdobrando, deixando sua família em casa, tem todas essas questões que a gente falou aqui, né? Então, realmente só agradecer, fico feliz em estar contribuindo. Eu acho que tiveram algumas perguntas aí que eu não consegui ler, infelizmente, se eu não conseguir responder alguma e alguém tiver alguma dúvida, pode mandar uma pergunta lá no privado que eu respondo também. Exato. Às vezes demora um pouquinho de responder, mas respondo. A gente entende, a gente entende. Mas assim, Mais uma e vez, outra muito coisa, obrigada. gente, não precisam viver com medo, não vivam com medo. Se protejam, usem a máscara de vocês, precisar sair para trabalhar, saia, vá trabalhar, mas vá protegido. Como eu falei a vocês, só peguei infelizmente agora, mas passei esse período todo indo lá dentro, onde está todo mundo contaminado e não me contaminei. Por quê? Porque me protegi. Então, assim, não vacilem, porque depois de um tempo a gente começa a relaxar. Então, continua com álcool em gel, aquelas coisas que a gente já sabe, a lavagem de mãos, as máscaras, essa higiene toda, e realmente vale a pena você se cuidar para não precisar passar por esse processo de doença. Muito obrigada, Rodan. Muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada. Muito feliz com sua presença e a gente vai se falando, trocando ideias, tá certo? Mas muito obrigada mesmo. Meus amigos que nos acompanharam até aqui, que participaram desse bate-papo tão importante, que falamos de um assunto tão importante, tão sério. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês, obrigado por estarem aqui, obrigado por participarem. E qualquer pergunta para o nosso convidado, pergunta diretamente ao endereço, a página dele está logo abaixo aí, e pergunta que eu tenho certeza que a Aldan vai ter o maior prazer em responder. E fiquem com Deus, muito obrigada mais uma vez, gratidão. Tchau. Tchau, tchau.